Eu estou falando hoje sobre fé. Fiz uma reflexão, uma mensagem pela manhã, e estamos aproveitando aqui esse momento em que vamos celebrar a ceia juntos hoje, como sempre fazemos nos primeiros domingos, celebrando a ceia do Senhor juntos. E ceia é o momento em que nós estamos celebrando a nossa fé. E eu fiz a leitura de um texto que eu quero ler com vocês de novo hoje, o mesmo texto, e acrescentar algumas coisas àquelas que eu já disse pela manhã. O texto é bastante chamativo nesse sentido. O texto de Tiago, capítulo 2, em que Tiago está definindo fé. Como eu disse hoje pela manhã, nós encontramos diversas definições de fé. A mais conhecida, não é? É aquela de Hebreus, capítulo 11. Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não pode ver, mas que mesmo assim a gente espera, a gente confia, como se estivesse vendo, como se estivesse tocando, embora sem ver e sem tocar. Mas quando a gente chega em Tiago, há uma definição de fé que é bastante desafiadora e, ao mesmo tempo, ela desmonta algumas falsas expectativas que temos para com a fé. Eu estou me referindo ao capítulo 2, então, no trecho mais específico de 14 a 26. Eu quero reler esse texto com vocês que já estiveram aqui hoje pela manhã, com aqueles que não vieram, com você que está acompanhando a gente pela internet também. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem nisso e tremem. Você está sendo insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha, só retomando algumas coisas que servem aqui de introdução. Muitas vezes as pessoas olham para esse texto, e como eu disse hoje pela manhã, o próprio Lutero cometeu esse equívoco. Olham para esse texto e dizem, isso aí está contra Paulo. Até o exemplo está errado. Paulo usa o mesmo exemplo de Abraão em Romanos capítulo 4, o mesmo exemplo, para dizer justamente o contrário, para dizer que a justificação vem pela fé, não vem pelas obras da lei. Como é que Tiago agora anda na direção oposta e diz justamente o contrário? A fé sozinha não justifica, não salva, se não estiver acompanhada pelas obras.
E aí a gente dá um nó na cabeça, né? Porque em Romanos parece ler uma coisa, em Tiago parece ler outra. Quando, na verdade, e eu já expliquei isso com detalhes hoje pela manhã, eu não vou explicar de novo tudo que eu já expliquei pela manhã, está lá gravado. Depois você recupera lá a mensagem de hoje de manhã e ouve, se você não ouviu. Mas só para resumir, Paulo e Tiago estão escrevendo para dois públicos diferentes. Por isso as ênfases são distintas. Cada autor desse estava escrevendo para um público. E por isso a montagem que é feita das ideias, das ênfases, dos destaques, não é? Você, por exemplo, pega os 4 evangelhos, eles são diferentes, há muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. E por que isso? Porque cada evangelho daquele está sendo escrito para uma comunidade, numa determinada circunstância. Então, cada evangelista resolve destacar alguma coisa que é importante para aquela comunidade, que será a sua leitora, que é a sua destinatária, possa ler e possa entender. Esses autores fizeram isso. A montagem dos textos, a seleção dos temas, a maneira como esses temas são expostos, a maneira como esses autores trabalham os seus temas e os apresentam, tem a ver com seus públicos, tem a ver com seus leitores, que eles conheciam de modo específico, de modo circunstancial, de modo peculiar. E Paulo tinha um público leitor que era o seguinte: na igreja de Roma, a comunidade judaica muito grande, obviamente cristãos oriundos do judaísmo, agrupados também na igreja de Roma, e que enquanto Paulo expunha que a salvação é pela graça e não vem das obras da lei, todo mundo ali perguntava: e Moisés? E a lei então? Se a lei não serve para salvar, para que serve a lei? Para que serviu Moisés? O que a gente faz agora com essa tradição toda que a gente recebeu? E aí é que Paulo está explicando que a justificação não vem pelo cumprimento das obras da lei, até porque, se viesse pelo cumprimento das obras da lei, nenhum de nós sobreviveria. Eu já usei esse exemplo várias vezes, vou usar de novo, que é para deixar bem claro. Jesus Cristo resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. É uma pergunta muito simples. Quem é que consegue fazer isso sempre, em todo momento, sem falhar nenhuma vez? Quem é que consegue amar a Deus acima de todas as coisas sempre, a cada minuto? Ou amar o próximo sempre, a cada minuto, sem um sentimento de ciúme, de despeito, de inveja? É por isso que vascaíno vive falando mal de flamenguista. É despeito, é inveja. Eu, pelo menos, sou um vascaíno quebrantado, contrito, né? Que já se conformou com a condenação. Mas quem é que consegue dizer diante de Deus: eu cumpro a lei toda? Quem é que diz para Deus: eu não minto, eu não mato, eu não adultero, quando Jesus Cristo diz que tudo isso tem ressonâncias muito maiores do que as que a gente imagina? Que não somos julgados propriamente pelo que fazemos só, mas pelo que pensamos, pelo que sentimos, especialmente pelo que desejamos. A gente não sai matando todo mundo, mas quantas vezes você já desejou que alguém não existisse? Não é? Pois é. Então Paulo está escrevendo para eles desse jeito e está dizendo: olha, ainda bem que a salvação é pela graça, ainda bem que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei, senão não sobrava um. É para eles que Paulo está escrevendo, para os romanos, com essa ênfase, com esse enfoque. Tiago já era diferente. Tiago estava escrevendo para uma comunidade
que tinha uma fé teórica, era muito certinho ali na defesa das suas doutrinas, na defesa da sua teologia, cumpria todas as suas obrigações rituais, litúrgicas, mas não vivia e não praticava no dia a dia, no cotidiano, na vivência diária, a fé. Não transformava a fé em algo gestual, na ação, na prática. O que Tiago está dizendo é o seguinte: há possibilidade, sim, de nós termos fé só na teoria. Só que a fé verdadeira, ela não pode habitar só no campo da teoria. A fé verdadeira, ela não habita só no campo da teoria. Ela se torna autêntica apenas e tão somente quando ela transita para o campo da prática. É disso que Tiago está dizendo. E o que Tiago está dizendo é: quando a fé fica circunscrita tão somente ao campo da teoria e não transita para a prática, para a vivência, para a vida, para o concreto, para a ação, para o gesto, para o testemunho. Quando não há essa transição, não há fé. Há só uma aparência de fé. Por quê? Fé não pode ser teórica apenas. A fé não pode ser um conjunto de doutrinas apenas. A fé não pode ser só uma elaboração teológica, ela não pode ser só uma intenção. Ela não pode ser só um mecanismo religioso repetido de forma automática. Ela tem que se transformar num gesto, numa ação, em algo concreto. É disso que Tiago está falando. Então, ele está sendo bem radical nesse ponto, bem incisivo nesse ponto. O grande problema de muitos, e por isso ele começa a sua carta dizendo: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Está aí logo lá no início da carta, no capítulo 1 ainda. Vocês ouvem e ouvem, mas não vivem. Isso não é fé. A fé não é o comportar-se mentalmente. A fé é o comportar-se na prática, na vida, na ação. Então ele está enfatizando isso de forma muito clara aqui na sua carta, e muito especialmente nesse trecho, porque o seu público-alvo, as pessoas para quem ele escreve, são pessoas que estão acostumadas a pensar em fé, a cantar a fé, a pregar a fé, a falar de fé, mas não a viver a fé. Mas não a praticar a fé. E aí vem, inclusive, esse exemplo mais prático, mais direto e mais absurdo que ele dá. De você ter ao lado uma pessoa faminta e você dizer: olha, eu vou orar por você, Deus te abençoe, vai com Deus, não se incomode não, Deus vai dar um jeito. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é uma infâmia contra Deus. E o exemplo maior, obviamente, para nós, muito especialmente, do Evangelho, é o próprio Cristo. E aí, de novo, voltando a um ponto que eu destaquei hoje pela manhã, e eu já tenho dito a vocês isso várias vezes, Deus é abstrato. A gente não pega Deus, a gente não vê Deus. Ele é abstrato. O momento em que Deus se transforma em algo concreto é na demonstração do amor. Cristo, por exemplo, foi o grande momento em que Deus se transformou em completamente concreto. Deus nunca tinha sido tão concreto na sua revelação diante das pessoas como foi através de Cristo. Ali ele assumiu a concretude mais plena, mais completa da sua existência. E o que foi Jesus Cristo? Foi o grande gesto do amor de Deus. Por que Cristo veio ao mundo?
Porque Deus amou o mundo. É isso que a gente vive recitando. Cristo é a grande encarnação do amor de Deus, da graça de Deus. E o que o Evangelho nos ensina é que o mesmo deve acontecer conosco. Quando a gente tem gestos de amor, e por isso Cristo disse aos seus discípulos, a partir de agora, vão reconhecer vocês como meus discípulos se vocês amarem como eu amei. Isto é, só vão reconhecer vocês como meus discípulos se vocês forem o que eu fui. E o que é que eu fui? Eu fui a expressão mais concreta do amor de Deus às pessoas. E é isso que vocês têm que ser. A expressão mais concreta do amor de Deus às pessoas. E isso é que é imitar Cristo. Isso é que é imitar Cristo. Imitar Cristo não é entrar para um mosteiro. Imitar Cristo não é ficar dentro de um templo. Imitar Cristo não é saber a Bíblia de cor. Imitar Cristo é amar, perdoar, ser misericordioso, como Cristo foi. Isso é imitar Cristo. É disso que Tiago está falando. A fé só é fé quando ela se torna prática dessa maneira. E aí ele dá 2 exemplos, que são os exemplos de Abraão e o exemplo de Raabe. Abraão, como eu disse, Paulo já tinha usado lá em Romanos, para mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Mas Tiago aqui está acrescentando uma coisa, está dizendo, Abraão foi justificado pela fé, mas como é que a gente sabe que Abraão creu? Pelo que ele fez. E o exemplo magno da fé de Abraão, o que foi? Foi a subida do Moriá. Foi ter levado lá Isaac. Foi o exemplo máximo da fé de Abraão. Normalmente esse texto é muito mal compreendido. Eu já tive muitas pessoas perguntando para mim como é que Deus foi capaz de pedir uma coisa dessa. E muito especialmente naquelas circunstâncias. Qualquer outra circunstância seria terrível. Qualquer outra circunstância seria terrível. Mas naquela, depois de tanta coisa para Sara engravidar, houve uma confusão anterior enorme, vocês lembram da história. Abraão com Agar, e Sara dando Agar a Abraão, porque achava que Agar é que ia engravidar do filho da promessa, e toda a confusão que se formou em torno disso. E finalmente Sara engravida, e finalmente Isaac nasce. E agora Deus vem pedir Isaac. Depois de tudo isso, depois de ter prometido que Abraão seria pai de uma grande nação que viria através da sua descendência. Que Deus contraditório, que Deus absurdo. O que está acontecendo aqui? Nessas circunstâncias já seria difícil entender. Mas é muito mais difícil entender se nós nos colocamos no lugar de Abraão. Você como mãe e você como pai. Nenhum de nós cumpriria aquilo com nossos filhos se não estivesse sendo movido por uma confiança muito grande de que Deus daria um jeito no fim. Nenhum pai, nenhuma mãe, a não ser que tivesse enlouquecido. A não ser que tivesse enlouquecido. Mas nenhum pai, nenhuma mãe pegaria seu filho e subiria ao Moriá para sacrificá-lo, se não estivesse a cada passo daquela subida com a certeza absoluta de que em algum momento naquele processo Deus iria intervir. Abraão subiu ali com a certeza absoluta de que aquilo não ia terminar do jeito que se pensava que terminasse. Tanto que quando Isaac
pergunta a ele: escuta, temos aqui lenha, e a gente está aqui indo para o lugar do sacrifício, cadê o cordeiro? Abraão responde o que para Isaac? Meu filho, Deus vai prover. Deus proverá. Abraão não deu nenhum passo ali sem ter a certeza absoluta de que seu filho não ia morrer. Que Deus não era louco. Adão sabia, Abraão sabia, Deus não é louco. Claro que não é. E ele sabia, está testando a minha fé. E eu vou provar para ele que eu tenho fé. Eu vou provar para ele que eu confio na palavra dele. E disse a Isaac: fica tranquilo, Deus não é louco. Deus não é louco, Deus não é cruel, Deus não é sádico. Que Deus sádico faria isso com um pai ou com uma mãe? Claro que não, fica tranquilo, vamos indo, Deus vai dar um jeito. Nenhum passo de Abraão foi dado sem ter a certeza do que ia encontrar lá. Mas deu os passos. É disso que Tiago está dizendo. A fé de Abraão foi um impulso para que ele obedecesse, para que ele agisse e para que ele transitasse da fé teórica para a fé prática. É só na obediência que a gente transita da fé teórica para a fé prática. Não tem outro jeito. A obediência é essa transição. E Abraão obedeceu, cheio de fé e de confiança de que Deus ia prover, porque Deus não é louco, Deus não é sádico, Deus não é cruel. E às vezes a gente quer obedecer a Deus, quer ter fé em Deus sem obediência. A única coisa que faz a fé teórica transitar para a prática é a gente viver aquilo que crê. É a gente transformar em prática aquilo que crê. Senão vira a história lá do rei. Vocês sabem aquela história? Contei muito dessa história para as minhas filhas quando elas eram pequenas. O rei recebeu um aviso da morte de que ele ia morrer. E aí ele ficou desesperado. Vou morrer, vou morrer. Aí depois, quando ele foi visitado pela morte de novo, a morte disse para ele: olha, você está tão desesperado que vamos fazer o seguinte. Se alguém estiver disposto a morrer no seu lugar, você não morre. Aí o rei pensou o seguinte: isso vai ser fácil, eu tenho aqui os meus súditos, o meu povo, que vive dizendo que me ama. É claro que eles vão assumir essa morte por mim, sem dúvida alguma. Ele chegou, convocou o povo se reuniu e se aglomerou abaixo do palácio. E o rei disse assim: olha, eu fui visitado pela morte. Aí o povo, mas a morte me disse que se um de vocês morrer no meu lugar, eu não morro. Aí o povo imediatamente começou a gritar: nós morreremos pelo rei. Nós morreremos pelo rei. E foi uma coisa tão unânime, tão comovente, tão grandiosa, que o rei falou: olha, eu preciso de um só. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou soltar essa pena aqui. E na cabeça de quem a pena cair, essa pessoa morre no meu lugar. E soltou a pena. Aí o povo gritando: nós morreremos pelo rei. E a pena foi caindo sobre o povo. E o povo gritando: nós morreremos pelo rei, nós morreremos pelo rei. Foi caindo na cabeça de um lá, o cara: nós morreremos pelo rei. Soprou. Aí voou para o outro lado, aí foi caindo de novo. E o povo gritando: nós morreremos pelo rei, nós morreremos pelo rei. Uma senhora baixinha, ela foi para o outro lado. É assim que às vezes a gente quer obedecer a Deus, ou quer falar de fé, só na teoria.
E quando usa o exemplo de Abraão, Tiago está dizendo, o que Abraão fez foi mostrar que confiava em Deus numa ação muito concreta de obediência. E isso é fé. Quando há uma ação concreta de obediência. Obediência à sua palavra. Obediência aos seus ensinos. Obediência aos seus princípios. Obediência aos seus valores, porque quando a obediência não acontece, não é fé, é teoria. O segundo exemplo que Tiago dá é surpreendente. Quando ele fala de Raabe. Uma vez Jesus Cristo disse aos fariseus e mestres da lei, as prostitutas e os ladrões vão entrar nos céus e vocês não vão. Que deve ter sido um grande escândalo ali junto aos fariseus e aos mestres da lei. E agora Tiago vem e fala de Raabe, aquela cananeia que recebe os espias que foram lá para observar qual era o poderio da cidade. Eles estavam chegando ali na Terra Prometida, sul de Canaã, vindo do Egito. E todo o sul de Canaã ia começar a ser conquistado pelos hebreus. E logo ali, no início da conquista, esses espias foram para ver qual era o poder bélico, qual era a capacidade daquela região se defender. E quem recebeu esses espias e escondeu esses espias, mesmo sendo cananeia, mesmo não sendo judia, foi Raabe. Uma prostituta ali. Desprezada completamente. E ela entra aqui como exemplo de alguém que transformou a fé em prática. Porque aquela mulher, por algum motivo que não nos é explicado exatamente em seus detalhes como aconteceu, aquela mulher acreditou que aquele povo que estava chegando ali era povo de Deus e que aquilo que estava acontecendo ali era plano de Deus e que tinha mão de Deus naquilo. Deus dos hebreus. E creu nisso. E confiou nisso. E quando acolhe aqueles espias, ela não está acolhendo os espias apenas, ela está acolhendo um projeto. Ela está acolhendo um Deus. O Deus dos hebreus. Ela está demonstrando que confia que aquilo é projeto de Deus, é plano de Deus, é providência de Deus. E aqui, como diz Tiago, se torna uma transparente manifestação de fé. Essa escolha que ela faz. Mas não foi só uma escolha, foi uma ação. Porque se ela não tivesse feito aquilo, aqueles espias teriam sido mortos, aprisionados pelos guardas que estavam atrás deles. Então o que Tiago de novo está destacando é o seguinte: ela creu, mas transformou a sua fé numa ação. Se submetendo, obedecendo, confiando, crendo, mas transformando tudo isso numa ação, num gesto, numa prática. Por isso ela foi justificada pela fé e mais. Juntamente com Ruth e com Tamar, Raabe é uma das 3 mulheres que fazem parte da genealogia de Cristo. Ela se torna ali uma ancestral de Davi, uma ancestral de Cristo. Por causa de um gesto de fé. E o que é que eu quero então
dizer com isso, caminhando agora para a conclusão dessas meditações de hoje? A primeira coisa que deve ficar muito clara para a gente, sempre, não entremos nessa conversa de fé apenas como uma teoria, ou fé apenas como uma desobrigação de ritos, de obrigações religiosas. Não vamos cair nessa conversa de fé apenas como uma experiência emocional, sentimental. A fé só é fé verdadeiramente quando ela é um impulso para nos levar a uma prática, a um gesto, a uma ação, a uma postura de vida, a uma conduta, a um comportamento que vem de forma decorrente, consequente, natural dessa fé. A fé sem prática é uma aberração, é anormal, é deficiente, está errado. Está morta, não existe. Ela precisa ser gesto, ação, solidariedade, amor, ajuda, auxílio. É nisso que a fé se torna ação e é com isso que ela mostra que é verdadeiramente fé. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. Quando nós somos chamados para crer em Cristo, nós estamos sendo chamados para seguir a Cristo. Não é para ter uma experiência mental, meramente intelectual. É para nós seguirmos a Cristo. E seguir a Cristo significa fazer o que Ele faz. Então, quando a gente diz aqui, você precisa aceitar a Cristo, que é um jargão que a gente costuma usar, aceitou a Cristo. Normalmente, a gente tem a ideia de que aceitar a Cristo é acreditar que Cristo é Deus, acreditar que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. É isso, mas especialmente é seguir a Cristo, que significa fazer o que Ele fez. Aceitar a Cristo, crer em Cristo, é fazer o que Cristo fez como uma nova maneira de viver. Isso é crer em Cristo. Qualquer outra coisa menos do que isso é puro discurso religioso, não tem nada de evangelho. Então, se você realmente crê em Cristo, você vive como Cristo ensinou. Senão, não tem. Senão, não crê. É disso que Tiago está dizendo. É por isso que ele está dizendo, olha, fé sem obras não é nada, porque fé em Cristo é fazer o que Cristo nos ensinou. Ser o que Cristo foi. Encarnar o amor de Deus como Cristo encarnou. Ser canal de graça para as pessoas como Cristo foi. Isso é ter fé em Cristo. Nós vamos participar da ceia agora. E a ceia é esse momento muito especial em que nós estamos lembrando do que Cristo significa, do que Cristo é e do que Cristo fez. Não leva a nada se essa lembrança não for um impulso natural para vivermos a nossa fé. Comer o pão, que é corpo de Cristo, beber do cálice, que é sangue de Cristo, significa incorporar Cristo, ou reproduzir Cristo em nós. Ele, através de nós sendo o que Ele foi e fazendo o que Ele fez. Nada mais, nada menos Ele espera de nós. Mesmo num momento como esse, quando nós celebramos a sua ceia, nós estamos celebrando a nossa fé. A fé que não existe sem obras. A fé que só é fé quando é prática de vida, quando é vida de verdade.
Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nisso. Amém.